Flávio, boa tarde aos nossos ouvintes. Boa tarde. Hoje nós voltamos com o programa Filosofando, e hoje o assunto vai ser o livro proibido. O Flávio vai dar uma breve introdução sobre isso enquanto isso. Tem um livro, boa tarde, tem um livro no Vaticano que é o Librorum Prohibitorio. É o livro, os livros proibidos, é Index Librorum Prohibitorio, Índice dos Livros Proibidos. É que livros para a concepção da igreja seriam danosos por alguma ideologia com relação à igreja. Sim, aos dogmas, né? É, a questão dos dogmas. Uhum. E é um detalhe que é o seguinte, eu estava pesquisando sobre esse conteúdo antes. Este índex, especificamente, ele teve ao longo dos anos, começou lá no século de 1500 que ele foi feito, não sei exatamente que ano, mas ao longo dos anos, ao longo dos anos foram incluídos vários títulos nesse livro, inclusive de poetas renomados, escritores. A origem das espécies foi proibido? Fala? A origem das espécies? Não, porque ele é mais recente, né? Sei que teve muito livro do René Descartes proibido, Galileu Galilei, Giordano Bruno. Eles botaram todos esses livros lá. Inclusive tinha livro, tudo que eles consideravam um ataque aos dogmas da igreja, eles colocavam lá. O René Descartes foi uma das figuras que mais teve, uma das figuras famosas que teve livro lá, né? O Stendhal, que era um escritor, o próprio Victor Hugo, o criador do Corcunda de Notre Dame, né? Isso. Então exatamente, tem várias figuras importantes da história da humanidade que tiveram seus livros censurados por isso. Lembrando que esse índex, ele foi criado especificamente para se combater o protestantismo, que na época ele estava crescendo, né? 1400, 1500. Só que tem um detalhe. Não foi só a Igreja Católica que praticou esse tipo de censura. A Igreja Protestante, ela também praticou lá no início, quando ela iniciou. Então isso foi uma prática recorrente, por título de tu tentar minar a crença religiosa dos outros, né? Então lá tinha a Igreja Católica e tinha a Igreja Protestante, e sempre que podiam censurava as coisas das outras ou censurava coisas para poder prejudicar as outras de alguma forma, né? Então, lembrando o que é dogma. Dogma é aquilo que não pode ser discutido. Então, exatamente. Por exemplo, a divindade de Maria, a questão da Trindade, se Jesus é filho de Deus ou é o próprio Deus, são essas coisas que são chamadas dogma. Sim. E é bem interessante isso aqui. Tem livros que hoje a gente olha, a gente vê que é apenas livros de ciência, mas que estavam lá ainda. Lembrando que a última edição desse livro foi na década de 40. Então, até os anos 40 do século passado, século 20, até os anos 40, né, muitas pessoas que estão... até os anos 40, a última edição acho que foi 48, não sei, tem aqui no texto quando foi a última edição. Até os anos 40. Essa entrou, então. Até os anos 40 tinha livro que estava sendo colocado lá. Então, eles o tempo todo eles estavam colocando novos livros, desde 1500 e pouco até os anos 40, eles estavam colocando livros lá. Por isso que teve 4.000 títulos para mais, né? Só que daí até isso terminou... Tem uma questão interessante, eu acho que tu concorda comigo. Por exemplo, o Darwin. As pessoas erroneamente acham que o homem descende do macaco. Não, existe um ancestral comum que deu origem ao macaco, ao orangotango, ao chimpanzé, ao gorila e ao ser humano, o Homo sapiens sapiens. O ancestral comum. Então, não quer dizer que o chimpanzé deu origem ao homem. Embora a diferença genética seja 2% só, né? Sim. Inclusive, é até interessante, porque eu já citei aqui várias vezes que em alguns países eles até evitaram fazer experiência genética com macacos por causa dessa diferença mínima de cromossomos que tem um homem e determinadas espécies de macacos. Estão cultivando porcos para órgãos humanos. Os porcos são parecidos conosco. E não usam macaco por questões éticas, porque eles serem muito semelhantes a nós. Né? 98%. Só que tem um detalhe, né? Os porcos também são criaturas bastante inteligentes, né? Então, os animais inteligentes... Então tu recebia o órgão produzido num porco? É uma questão bem delicada, né? Sim. Mexe muito com a questão ética, né, também, né?
o ideal seria tu cultivar células tua mesmo para tu receber de ti mesmo, um autotransplante, né? Do teu próprio fígado, do teu própria Sim. medula óssea. O autotransplante, não o xenotransplante. Sim, e é interessante, teve vários livros que eles entraram nessa questão, né? Então, nós vamos falar um pouco sobre isso, que é A questão da cerebral também, né? Sim. São temas bem polêmicos. E as quimeras, misturando DNA humano com DNA ou de porco, ou de macaco, ou de cachorro, ou de gato. Sim. Bem complicado. Os híbridos que eles criam, né? Quimeras ou híbridos. Embora, eu lembro quando eu era pequeno... Não, o híbrido, na verdade, é cruzamento, que nem faz com cachorro. E a quimera não, quimera é manipular os genes, diretamente. Isso, é para colocar no... Não é acasalar uma espécie com outra. É cruzar os genes. O híbrido seria mais aceitável, né? Sim. Vamos... A quimera, tu lembra, né? Centauros, faunos, Sim. minotauros, são tudo quimeras. Sátiros também. Sátiros. As gárgulas. Sim. Os glifos, né? Glifos. Os grifos são os hipocampos, que são os cavalos, aqueles cavalos com cauda de peixe, os hipocampos eles são. Os hipogrifos também. Mas aí é um ser que existe, né? O hipocampo existe. É o cavalo marinho. Não, mas os hipocampos da mitologia, eles eram cavalos equinos mesmo. Eles eram cavalos... eles eram cavalos terrestres, só que eles tinham uma cauda de peixe. É tipo um cavalo, uma sereia-cavalo, algo assim. Que nem na Pequena Sereia, né? E no Nemo acho que tem também. Falando nisso, sereia também seria uma quimera, metade... Sim. Metade humana, metade... Até teve um vídeo polêmico na National Geographic sobre a existência das sereias, bem polêmico. É interessante o cientista debater isso, né? Sim. E uma coisa que é só para lembrar, eu tenho voltando ali um pouco a questão do Darwin, eu tenho uma teoria do porquê as pessoas começaram a acreditar que o homem veio do macaco. Eu acho que é porque as pessoas elas confundiram, é porque as pessoas confundem os primeiros hominídeos, o Australopithecus, os Ramapithecus, com macacos. Porque os primeiros hominídeos... Os primeiros hominídeos, eles não eram macacos, mas eles eram muito parecidos fisicamente. Acho que isso aí surgiu daí... Pitecos, macaco, e Antropos, homem. Eram homens macacos. Isso. Por isso daí surgiu a ideia de que o homem veio do macaco, mas não. Eles eram hominídeos, eles eram os nossos ancestrais mais primitivos, né? Então, mas aí entra outra teoria. Entra a teoria que o Homo erectus já tinha na Terra, na África ali principalmente. E que o pessoal de cima, os filhos de Deus, que eram os astronautas da antiguidade, que era confundido com anjos, na Bíblia está como Elohim, né? Tá, façamos o homem nossa imagem e semelhança. Então nós teríamos cruzamento de espécies alienígenas com esses Homo erectus da época. Não é aceita totalmente, mas é uma hipótese. Metade do seria de fora e metade seria aqui da Terra mesmo. E daí principalmente o grupo AB negativo, o grupo negativo, O negativo, AB negativo, A negativo. Essa teoria ela é mais defendida positivo é o mesmo do macaco rezo, né? E os negativos teriam essa explicação. Essa teoria ela é mais defendida muito pelo lado espiritual também, né? Zecharia Sitchin também. Mas eu estou focando especificamente naquelas teorias que seguem a linha de Darwin, da biologia pura, que daí, sim. Que daí nessas questões, daí os primeiros hominídeos foram os australopithecus, os ramapithecus, né? Depois teve o Homo, eu não me lembro, eu não sei se o Homo habilis veio antes do Erectus. Erectus e habilis. Isso. E depois do Neandertal a habilis veio depois do Erectus, né? Ou veio depois antes? O que já manejava a clava, já o fogo. Lembrando que o Erectus foi quem descobriu o fogo, né? Isso. Então, para desenhar cavernas, pinturas rupestres. Vamos lá com o texto, o assunto de hoje. Os livros proibidos. Isso.
Consegue chegar aí, Flávio? Sim, sim. Tá. Então vamos aqui. 50 anos tá ali, né? 50 anos do fim, né, dele. Então ele acabou faz pouco tempo, né? Então não faz muito mesmo. Ano 6, exposição. Trabalho da URGS, Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Deixar os créditos aqui, que é importante para as pessoas saberem quem fez isso. Neto, reitor. Da Esse aqui é Biblioteca antigo, Central, né? Porque a vice-reitora é a minha cunhada. Eu acho que esse aqui é mais antigo. Do Departamento de Obras Raras. Ó, aí tu vai ter que ler. Tá, pode deixar que eu leio. Então, lendo aí, eu vou ler e o Dr. Flávio vai comentar. No final do século XVI, a fim de conter o avanço do protestantismo, a Igreja Católica decidiu estabelecer uma lista de livros interditados aos fiéis, pelos danos que sua leitura poderia causar para a fé e aos bons costumes defendidos pela Igreja até então, né, no caso, né? No ano de 1559, o Papa Paulo IV editou o Index Librorum Prohibitorum, primeiro catálogo dos livros proibidos. Foi a primeira censura imposta diretamente por um Papa. Em 1571, o Papa Pio V criou a Sagrada Congregação do Índice, encarregada de examinar e censurar livros e atualizar o índice, o Index. Aqui tem La Censure, de Georges Lafosse, aqui do lado. Censura. Isso. Aí é bem a época do Zwinglio, do francês lá e do alemão. Sim. Bem como tu falou, os primeiros protestantes, né? Sim. Calvino, Zwinglio e Lutero. Exatamente. Teve o Radcliffe na Inglaterra e teve aquele outro lá da Bélgica, sim, da Áustria. É porque, querendo ou não, se pegar a história da humanidade, a gente vai ver que foi uma briga muito, muito feia que teve entre... A Guerra dos 30 anos, né? Entre o protestantismo e o catolicismo. Inclusive, teve diversas guerras em diversos países justamente para definir... tiveram diversas guerras entre países que justamente definiram, por um período, qual das religiões elas se tornaram... Elas vigorariam, né, em cada região, né? E claro, aqui a gente está falando das censuras da Igreja Católica pelos livros, mas a Igreja Protestante ela fez censura também na questão do teatro, por exemplo, né? Na época, lá no início, quando o protestantismo ele se tornou a maioria em determinados países, uma das coisas que eles fizeram foi censurar os teatros, porque eles consideravam que os atores eram pessoas indecentes que atentavam às crenças deles, né? Então, por isso que a gente diz... Né? Conteúdo erótico e tudo mais. Só que não só isso, né? Muitas vezes nem tinha conteúdo erótico. O próprio teatro, ele foi banido por um tempo de alguns países, porque era considerado algo indecente como num todo. As apresentações eram consideradas ilegais, né? Então, eram considerados um atentado à crença, né? Então, tanto a Igreja Católica, de um lado, como a Igreja Protestante, de outro, elas, historicamente, nos países em que elas se instalaram e que elas vigoraram por determinado tempo, elas procuraram, de alguma forma, estabelecer certas censuras, né, contra aquilo que elas acreditavam. Dá para entender, porque existem os protestos políticos também, né, através das peças. Sim. Né? Então, e na época isso era muito comum. A religião e a política sempre estiveram juntas, né? E lembrando que a gente está falando de uma época que tu ainda tu não tinha nem o conceito de direita, esquerda e centro. Tu só tinha monarquias, né? Então lá, qualquer artista, independentemente se a pessoa ela tinha um pensamento para a época um pouco mais aberto às diferenças, um pouco menos aberto às diferenças, mas cada um que estava no teatro, de alguma forma, criticava os reis da época. E os reis não gostavam disso. E é complicado porque os reis... E é complicado porque nessas monarquias absolutistas, diferente de hoje, que a gente tem as monarquias
que a gente tem o sistema de primeiros ministros, na época, o rei diretamente ele poderia pôr fim ao que ele não gostava, né? Muitas vezes fazia isso com aconselhamento da própria igreja. Mas houve algum teatro de direita? Parece que ele sempre foi de esquerda, né? Sempre foi contra o governo. O teatro, ele... Sim, mas é justamente por isso. Ele sempre foi contra o governo, independentemente da linha. O governo... O teatro, ele é algo apartidário e atemporal. Ele é algo que tu não tem como tu encaixar ele. Porque cada peça é uma peça. Cada história, ela segue de uma linha diferente, né? Embora, como eu falei, nessa época, tu tinha peças críticas e não críticas, né? Tu não tinha peças de direita, esquerda, você tinha peças críticas e não críticas, né? Hoje em dia, não. Hoje em dia, provavelmente, em alguns países, alguns países existem peças que são críticas a governos de direita, tem outras que são críticas a governos de esquerda, tem outras que são críticas ao governos de centro, mas isso é algo mais contemporâneo. Mas o teatro clássico, aquele lá daqueles tempos das monarquias, eles eram críticos de governos, né? Então, independentemente da linha que o governo seguia, eles eram críticos de governos. E eram considerados inimigos, né? Na maioria das ocasiões, né? E na época quem mandava eram os reis e os papas, né? Sim. É claro que teve alguns reis que gostavam do teatro. Não tinha presidente ainda na época. Tinha muitos reis que gostavam do teatro, né? Na Idade Média, por exemplo, foi totalmente obscuro para o teatro. Sim. O teatro, praticamente, na Europa, ele quase não existiu. O que existia era drama litúrgico, né? Que daí eram teatros que a própria igreja ensinava, né? Mas E o circo já existia, né? O circo é uma coisa bem antiga. Sim. Veio da Romênia, né? Sim, e ainda assim, o que era comum nessas épocas eram interpretações de rua. Eles andavam pelas ruas fazendo suas peças para quem quisesse acompanhar, né? Então eles faziam isso. E era muito interessante. Mulambo, não lembro. A parte do teatro, aquela que a gente conhece mais, aquela mais característica, aquela que é representada com arlequins, com representações políticas, essas coisas, a parte mais, que a gente diz, a parte mais interessante, mais histórica, que a gente conhece naturalmente, ela surgiu lá no Renascimento, né, na Idade Moderna, né? Fim da Idade Média para início da Idade Moderna, eles começaram a aparecer, e teve muitos reis, embora tivesse muitos que não gostavam do teatro, tinham muitos reis que apoiavam o teatro, né? Tem o rei da França, o rei Luís, que agora me esqueci qual é, ele era um adepto do teatro, inclusive ele ia dançar nos teatros. Ele gostava de participar das peças. Eu acho que foi Luís XIV. Foi um rei Luís da França, deixa eu ver qual foi aqui. E foi o rei Luís XVI. Vamos ver aqui a imagem dele, ver se ele. Então era muito comum, né? Não foi o Luís XVI, foi outro monarca da França. Acho que é o 14. Deixa eu ver aqui. Isso, foi Luís XIV. Ele mesmo. Luís XVI já pega Napoleão. Exatamente. O Luís XIV. Foi o Luís XIV que ele, inclusive a foto mais clássica deles que vocês procurarem aí, ele ele tá posando meio que num traje teatral, né? Num traje que ele usava para dança, né? Então ele foi um defensor bem ávido do teatro, ele gostava muito, né? E lembrando que em muitos lugares o teatro era a principal forma de entretenimento, né? Não existia TV, não existia internet, não existia teatro, ópera, balé, eram as principais formas de entretenimento, né? Depois surgiu o cinema, né? O cinema começou a surgir
né? Século XIX. Isso. E daí outros surgiram depois, mas durante muito tempo a principal forma de entretenimento foi o teatro. Inclusive, a ópera e o balé, eles têm suas origens no teatro, né? Então era bastante comum no período. E isso era censurado, assim como livros, por políticos, por religiosos, que daí vai de encontro ao tema que a gente está falando hoje, que é o proibitário, né? O livrário proibitário, né? Que ele também traz muitos livros censurados, só que nesse caso não em caráter político, em caráter religioso, né? Que a Igreja Católica censurou, né? Aí vai entrar Balzac, vai entrar Dostoiévski, vai entrar... Vamos ver o que aparece ali. É o próximo. Sim, vamos lá. Que eu vou ler. Os governos católicos da Europa efetivaram as medidas repressivas e garantiram a aplicação da lei imposta pela Igreja. Na Espanha, Portugal e França, mesmo antes da edição do Index, algumas leis condenavam à morte quem possuísse, comprasse, vendesse ou copiasse um livro herege. Ao longo dos 400 anos que durou a proibição, a lista das obras condenadas foi se tornando cada vez mais longa. Além de uma série de edições da Bíblia, do Novo Testamento e suas traduções, proibiu aos católicos o acesso às obras de Martinho Lutero, Calvino, a astrologia e a chamada literatura lasciva. Aqui tem um exemplo, essa foto aqui, são papistas queimando livros de Lutero, né? Então, é o pessoal do Papa que para acabar com o protestantismo, eles pegavam as obras do Lutero e eles queimavam, né? Lembrando que em 1870 a gente já conversou a queima dos livros espírita em Barcelona, né? O ato de fé de Barcelona. O que, para mim, é algo muito triste, queima de livro, né? Porque eu me pergunto quantos livros será que eles foram queimados antes de chegarem ao público e antes de terem cópias, né? Quantos livros que poderiam trazer uma visão um pouco mais concreta do período da época não foram perdidos para sempre por conta da censura, né? Então... Ver o filme Fahrenheit 956, é bem isso. Sim, aí, queima de... Sim, que ele é uma crítica a governos autoritários, né? Que é uma prática comum em governos autoritários, tu jogar tudo que tu não gosta, tu censurar. E foi muito triste. E essa história é bem interessante. Inclusive tem um livro dele, eu recomendo. Continuando aqui. Agora nós temos uma lista de alguns livros, né, que foram censurados. Uma outra informação. Aqui, ó. Honoré de Balzac. Isso. Simone de Beauvoir. Aqui, ó. Em 1917, o Papa Pio XII passou o controle da censura ao Santo Ofício, que o Concílio Vaticano II mudou de nome em 1965 para Congregação da Doutrina da Fé. Isso. A 38ª e última edição oficial do Index foi publicada em 1948. As crescentes críticas internas, no entanto, levaram à revogação completa do Index em junho e novembro de 1966. Há 50 anos, o Papa Paulo VI virava uma página triste da história dos livros. Esse cara fez uma coisa que ele fez de bom, né? Encerrou o livro. Isso. Aqui, né, a foto dele, né, o Papa Paulo... O último Papa, o Papa alemão, fazia parte dessa congregação para a doutrina da fé, que é o antigo Santo Ofício, né? É um resquício da Inquisição. Sim, né? E era algo que deveria ser, ao meu ver, algo que a gente não deveria ter nenhum legado da Santa Inquisição vivo hoje em dia. 400 anos, né? Porque enquanto tu ainda tem dentro de uma instituição, como a Igreja Católica, tu tem ainda ali um resquício do que um dia foi uma Inquisição, algo que foi um instrumento de morte e tortura para milhões de pessoas, tu deixa ali plantado uma semente que pode florescer futuramente novamente, né? Então a melhor coisa que foi feita é eles tirarem isso ali e agora a igreja se desvincular completamente da Santa Inquisição. E eu acredito que
Na Biblioteca do Vaticano, arquivos secretos, deve ter esses livros, ele não deve ter queimado tudo. Pode ser, acredito que talvez tenha justamente... pode ser que tenha. Seria interessante se algum papa, qualquer dia, desse a louco, liberasse, né, esses livros aí pro... Quilômetro de biblioteca. Isso. Caso exista ali, né, então Talvez o atual é capaz de liberar. Seria uma boa, que daí a gente saberia o que eles não queriam que a população visse na época, né? A própria confissão de Galileu Galilei tá tudo lá. Uhum. Todo o processo inquisitório. Que foi um dos poucos que não foi morto, né? Sim. Pela idade, pela condição dele. Ele não foi morto nem torturado como muitas vezes se espalha que ele foi torturado. Não chegou a ser torturado, mas ele foi ameaçado. Isso aí tá naquele livro que eu te indiquei, que as falsas relações entre igreja e ciência. Porque o que acontece? Tem muitas informações que elas não foram apresentadas de forma, ou talvez pessoas que não conseguiram entender direito começaram a reproduzir isso, se espalhou tipo uma rede de desinformação. Mas, de fato, o Galileu Galilei ele não chegou a ser torturado fisicamente, mas ele foi preso. E eles obrigaram ele a renunciar ou a falar que tudo que ele falou era mentira. Só que aquela altura já não estava mais nada, a história já tinha registrado que o Galileu foi. Então, ao meu ver, o pessoal que prendeu o Galileu perdeu a batalha. E por se move no final, né? Aqui se move. Aí, tu sabia que quem descobriu a teoria do Big Bang era um padre e astrônomo? Não sabia, essa é interessante. O que eu sei é que tem muitos religiosos que contribuem para a ciência. O Gregor Mendel, pai da genética, ele era um crente bem forte, tá? Uma pessoa Bartolomeu de Guzmão, que era um astronauta. Ele acreditava bem... Balões e dirigíveis, né? Balões e dirigíveis, Bartolomeu. O Gregor Mendel, nunca me esqueço, nas aulas de biologia, o Mendel e o Darwin são as figuras que até hoje as que mais... Isso. E o que o Mendel fez foi interessante porque ele, inclusive, ele deu as primeiras noções, né, de geração primeira, geração segunda de uma criação. Foi bem interessante o experimento que ele fez. Com ervilhas, né? Feijões. Isso. Vamos lá, aqui, ó. Que nós temos um livro. Eu vou aumentar alguns desses, que daí o Flávio consegue ver que ele provavelmente tem interesse. E daí aqui, ó. Esse aqui é um dos livros que está lá. História da Inquisição. Isso, já começou aí, né? A gente já sabe, como já era imaginado, a maioria dos livros tem algo sobre Inquisição, tá? Boa parte desses livros que foram censurados, né? Lembrando que o livro que eles usavam era o Maleus Maleficarum, né? O Martelo das Bruxas. Sim. Interessante esse aí, ó. Ó, The History of the Inquisition, volume 2, livro 3. 1731. Isso. Daí foi escrito por Philippus van Limborg, né? Claro que, gente, aqui não tem todos, tá? Porque, como a gente falou, tem mais de 4.000 livros, então não tem condições da gente fazer todos aqui. A gente trouxe muitos aqui, ó. Vamos para a próxima. Ah, tá. Aqui, ó. Aqui tem informação sobre esse livro, ó. Ó, incluído no Index em 1694, História da Inquisição relata a história do Santo Ofício, as práticas processuais, as determinações legais, as torturas e castigos prescritos aos condenados. Ou seja, a igreja não queria... Inclusive, esse livro provavelmente deve ter alguma versão hoje em dia, né? Porque se a gente tem relatos do Martelo das Bruxas. Isso. E ele é um livro que ele relata coisas bem delicadas para a Igreja Católica, né? Porque a Igreja Católica praticou a Inquisição, só que ela não queria que as pessoas soubessem como funcionava, né? Então,
esse livro ele entrou nesse livro por causa disso, né? Imagino admitir a meia culpa. Isso. Imagino também que eles faziam isso porque provavelmente muitas práticas de tortura eram escondidas da população. Então, se tu deixasse esse livro aí rodando, eles iam perceber o que se passava, né? Iam invadir as igrejas lá. Isso. Aqui tem outro livro, né? Esse aqui, o Flávio leu francês, ele vai conseguir falar melhor. Consegue ver aí, Flávio? História geral das cerimônias mouras, os costumes religiosos e todas as pessoas do mundo, todos os povos do mundo. Representados em 243 figuras, aí tu baixou de novo. Opa, sim, foi sem querer. Designadas à mão de Bernard Picard, com as explicações históricas e curiosas. Paris, Cheroland filhos de Cheroland, pai de Augustinos e Santo Atanásio. Santo Atanásio e Palmier, 1741. Atanásio é um dos pais da igreja, né? Tem o Atanásio Kirchner também. Agora isso. Não sei se é o mesmo. Um dos doutores da igreja. Da igreja. É. Irineu, Atanásio, naquela época lá. Isso. Então aqui a gente já vê um pouco mais ou menos qual era a linha que ele seguiu da censura, né? É um livro que retratava a história dos povos, a cultura de outros povos e rituais religiosos de outros povos. Cerimônias, costumes e eles não queriam que os fiéis do catolicismo tivessem nenhum conhecimento de como eram os rituais de outras religiões. Uhum. Isso provavelmente, se, por exemplo, a Igreja Católica tivesse lançado isso hoje em dia, provavelmente seria vedado livro sobre budismo, sobre espiritismo. Caso a Igreja Católica tivesse hoje o mesmo pensamento daquela época, né? Caso ela fosse, graças a Deus não é, mas caso ela tivesse hoje o mesmo pensamento que ela tinha na época, provavelmente ela ia censurar o budismo, o xamanismo, o espiritismo. O Flávio provavelmente não ia conseguir exercer o que ele acredita, né? Porque ele é espírita, né? Ele seria perseguido, né? Então, muito tempo atrás houve essas perseguições, até o nazismo, né? Nazifascismo. Sim. E o comunismo também perseguiu muito. O comunismo também teve perseguições. Esses ismos que surgem do autoritarismo, todos eles perseguiam tudo que eram contra o que eles defendiam. Maoísmo. Isso. Stalinismo, maoísmo, o pinochetismo, todos eles faziam essas perseguições. Então vamos... Hoje é virtual, né? Hoje a perseguição é virtual. Isso, deixa eu só ver aqui. Quem é esse Atanásios? Que tem o Atanasius Kirchner, mas acho que esse é outro. Isso. É o Santo Atanásio, deve ser. Isso. Vamos ver aqui. Atanásio de Alexandria. Tá. Tem esse livro, provavelmente... Esse livro aqui, eu não sei se é o mesmo Atanásio, mas... Não, porque esse aqui é 1600 e pouco. Eu acredito que não, porque o Atanásio de Alexandria... ele era lá no início dos primeiros séculos, pouco tempo depois de Cristo. É a época do Clemente, do Orígenes e do Irineu de Lyon também. O Atanásio de Alexandria, ele foi o 20º arcebispo de Alexandria, né? Então ele morreu em 2 de maio de 373 depois de Cristo. Então não é esse, aqui é 1741. Então isso aqui deve ser outra coisa. Esse aqui não deve ter sido santificado, né? Porque eles pegaram o livro dele. Sim. Não... Ou talvez o criador desse livro ele pode ter pego alguma informação de São Atanásio e colocado aí. Por isso que ele acreditou São Atanásio, né? Mas o Atanásio Kirchner era astrólogo e estudava cabala e tudo. E era padre. Sim. Vamos pro próximo. E não dá o sobrenome, né? Da São Atanásio. Isso, só diz Santo... talvez aqui, ó. A São Atanásio.
Aqui diz. O que significa esse A em francês? Esse A com acento aqui. É A de Al mesmo? Atribuído a... Aqui, ó. Código Agostinho. Santo Atanásio, esse de Alexandria mesmo. Ah, tá, então. É isso aí. Então, provavelmente ele botou alguma referência ou alguma dedicatória, alguma coisa assim. Mas foi censurado porque, como o nome diz, né? Deve falar sobre totemismo e animismo, essas coisas. Aqui, ó. Inclusive aqui Xamanismo. tem até aqui, ó, o livro, ó. História geral das cerimônias, modos e costumes religiosos de todos os povos do mundo. A obra esteve incluída no Index por questões religiosas entre 1738 e 1757. Né? E tá a tradução. Isso. Então, esse aqui ele não ficou muito tempo lá, não. Porque eles botavam livros, mas eles retiravam também, né? Dependendo da situação. Ó, neste volume, no capítulo dedicado às cerimônias católicas, ele descreve em detalhes o trabalho do Santo Ofício, ou seja, a Inquisição. Por isso que foi censurado. Sim, né? sim. Então, eles botaram no Index porque ele novamente, ele falava o que era praticado na Santa Inquisição. Que não tinha nada de santo, né? A diabólica Inquisição. Aqui, ó. Esse aqui o Flávio também pode ler. Livro Vermelho. Grande Dicionário Universal do século XIX. Pierre Larousse, editora Larousse, famosa. Sim. O Larousse até hoje. Hoje tem a virtual, né? Mas na época eram 15, 16 volumes daqueles grossos. Deixa eu só voltar aqui que eu avancei sem querer. Isso. Livro Vermelho. Isso. O Livro Vermelho do Jung deve ter sido censurado também. Bem provável. Se tinha qualquer coisa que a igreja não gostava, eles botavam nesse Index, né? E Larousse, lembrando que Larousse é muito antigo. Muito antigo. Muitas pessoas hoje que são até bem mais velhas que eu, provavelmente lembram do Larousse da infância. Né? Sim, sim. Que é um... A britânica, ela era as grandes bibliotecas. Né? França e Inglaterra. Época dos enciclopedistas. Ele foi proibido por questões religiosas, incluído no Index em 1863. Lembrando que isso aqui, gente, isso aqui foi um dicionário, tá? Se você, provavelmente quem viu Larousse, provavelmente já viu muito dicionário com esse nome na capa. E é um dicionário bem antigo. E ele foi proibido por questões religiosas. Em 1873, ele foi incluído no índice. Aqui, ó. Esse aqui Os Miseráveis, ó. Os Miseráveis, de Victor Hugo, né? Editora Nacional, Paris. Emily Testa, de 1869 e 1892. Questões religiosas. É muito bom. Se tu não viu, assiste. Muito bom. E o livro é um clássico da literatura mundial, né? E teve o filme agora depois, recentemente. Sim. O próprio Victor Hugo, ele era uma pessoa que ele ele era um crítico ele era um crítico ao sistema da época. Ele era uma pessoa que, para a época, muitas pessoas, muitos especialistas, eles usam o termo liberal para se referir ao Victor Hugo na época, né? E ele fazia muitas dessas críticas aos sistemas que vigoravam, né? Principalmente a igreja. Então, eles não gostavam muito disso. O próprio Corcunda Notre Dame tem a perseguição da igreja, né? Com relação aos ciganos. Tem a Esmeralda cigana. Eles tentaram queimar, mas parece que não chegaram a queimar, né? Isso. Tanto nos filmes como na animação. É claro, tem um filme do Corcunda Notre Dame que eu acho que ele é mais focado no gênero horror clássico, lá da Universal ainda, e mesmo ele também abordava essa questão da perseguição.
Preto e branco ainda, o cinema de preto e branco. Depois o Walt Disney romanceou. Ele foi proibido em 1894, ou seja, pouco tempo, se a gente for comparado. O romance Os Miseráveis ele foi removido do índice em 1900, ou seja, só foi removido em 1959. Tu vê? Então ficou muito tempo lá até pouco tempo ele estava lá ainda. Era considerado um livro ruim pela igreja. Se tu vê as cenas de Paris da época, é como é o Rio de Janeiro e São Paulo, o centro hoje. Os mendigos na rua, bem como o que a gente vê hoje. Isso aqui o Flávio vai ler tudo, mas de cara eu já posso adiantar que isso aqui é o livro do René Descartes, Discurso do Método, né? Então, aqui... O René Descartes, Discurso do Método... pobre, bem conduzir, a razão, a busca da verdade, nas ciências, mais. A dióptrica, os livros deles, né? Dioptria e os meteoros. Ele escreveu sobre os meteoros também. Que são os ensaios de certo método. Revista e corrigida, nessa última edição, Theodore Girard, 1668. Então, o Descartes, que ele foi o filósofo racionalista, né? Além das suas contribuições para a filosofia... Indução e dedução, ele que criou, né? Indução e dedução. E, além das contribuições que ele fez para a questão da filosofia, ele também fez contribuições para a questão da matemática, para ciências exatas, né? Ele fala o sistema... o sistema do método. Isso. Então... dedução. É quase... É porque aqui não tem, mas eu... esse aqui é interessante também. Aí, também continua. Do Descartes. Aqui, ó. Descartes teve diversas obras banidas por questões religiosas. Daqui, Meditações da Prima Filosofia. Isso. As Paixões da Alma. Notas e Programas. Epistaxe. Não, Epistoia. Epístola, carta. Eu acho que é. Pois é. Aí é latim, celeberrum. Isso aqui é em latim, né? Isso aqui é em latim. Epístola ad celeberrimum virum gisbertum voetium. Na época, muitos escritores... O latim era até comum, né? Então, muitos usavam esses subtítulos em latim. 1500 era latim, né? Isso. Até livros evangélicos eram em latim, nessa época aí. Se pegar o Tomás de Aquino, era em latim. Sim. Aqui esse... Anais da História. Deixa eu... Análise da História de... Hugo Grotius. E esse eu não sei porque tem latim. Né? Então, eu não sei a tradução. Eu acho que o Flávio também não sabe, né? A obra do jurisconsulto diplomata holandês Anais e História dos Países Baixos foi incluída no índex em 1659. Então, esse Hugo ali, foi um jurisconsulto e um diplomata holandês. Provavelmente o Elogio da Loucura do Erasmo de Roterdã entrou aí também. Eu estava lendo antes, tem obras do Erasmo de Roterdã que eles entraram. A Utopia de Thomas Moros, O Príncipe Maquiavel. Thomas Hobbes ele esteve entre os censurados. Eu não sei se foi necessariamente o Leviatã, mas ele teve livros censurados. O Thomas Hobbes, o Roterdã, o Stendhal, que era um escritor famoso. Emile Zola. Né, Emile Zola. Esse aí era bem liberal. Sim, e o Emile Zola, ele era um escritor que é até recente, ele não é tão antigo assim. Né? Os ensaios de Montaigne. Isso aí eu tinha curiosidade de ler, os ensaios de Montaigne, Michel de Montaigne.
Deve ter em português alguma coisa já, né? Os ensaios novos e fatos das mais antigas e as mais corretas argumentações de qualquer letras do autor. Londres, imprimada por Thomson e Watts, 1724. É original em inglês, mas já deve ter em português, ensaios. Provavelmente. Se não tem naquela coleção dos livrinhos pequenininhos deve ter, ensaios de... Eu gosto daquelas coleções de livrinhos de bolso. Isso. Eles trazem muitos clássicos da literatura importantes para... Uma editora que eu cito bastante é a Martin Claret. Ela trouxe muitos clássicos importantes da literatura em edição de bolso. Sim. Eu tenho vários livros deles. E eles têm lá livro não só de ciência, tá? Eles têm A Origem das Espécies, O Corcunda de Notre Dame, ele tem o Leviatã, do Thomas Hobbes, ele tem o Príncipe do Maquiavel, tem Dom Casmurro, do Machado de Assis. A Martin Claret, quem quer ter um conhecimento geral da história do mundo, da literatura do mundo, pega os livros da Martin Claret lá, que eles têm publicado quase todos, os principais atores, poetas, filósofos, cientistas, políticos, economistas, eles têm lá a sua obra-prima, né? Por isso que eu falo obra-prima de cada autor. Eu acho uma coleção bastante importante para o Brasil, essa coleção. Eu descobri ela por acaso, uma certa vez eu estava procurando os livros e eu achei isso, e eu vi no índice que eles tinham vários desses livros, né? E a Martin Claret, ela é muito, muito interessante isso. Daí lá tem A Origem das Espécies, tem na coleção, importantíssimo para a história da humanidade. Moby Dick tem na coleção, o Drácula, o Conde de Monte Cristo, Os Miseráveis, que a gente citou aqui, o Corcunda de Notre Dame, que a gente citou aqui, Dom Quixote tem, né? Tem. Obras de escritores brasileiros, portugueses, filósofos. Então, eu recomendo que vocês, quem tem interesse em conhecer a história do livro, do que foi escrito de importante da humanidade, pega lá o índice da Martin Claret e lê em ordem. Interessante. E daí tem todo tipo, tem poesia, literatura, filosofia, tudo lá. Isso aí. Vamos para a próxima. Imagino que tu já comprou alguns livros da Martin Claret também, né, Flávio? Outro cara que deve ter entrado nessa lista aí foi o Sigmund Freud. Ele batia direto com a igreja, né? De fato. Principalmente em esse tabu e incomodava muito, né? Porque fora que ele também ia muito para uma linha que até então era tabu, como tu falou, que é a questão da sexualidade que ele falava, né? Então, em crianças, né? E ele não no sentido de quando eu tô falando de sexualidade, eu não falo no sentido de opção sexual, eu tô falando no sentido de falar sobre sexo, né? Sim. Ele falava isso, inclusive ele falava que muitos problemas tinham a ver com muitos problemas internos estavam relacionados à questão sexual da pessoa. Ele antecipou o Kelsen e o Masters e Johnson, né? Que foi em 1930, 40 que começaram, e ele antecipou já no final do século XVIII, final do século XIX, início do século XX já. Sim. Bem antes do que... Vamos dar continuidade aqui. Ensaios que é bem interessante esse assunto aqui. Marco Aurélio tem uns livros interessantes também. Proibido por questões religiosas, os ensaios foram incluídos no Index em 1676. Provavelmente ficou até o final, porque aqui não deu uma data de término. Então isso aqui ele ficou do início ao fim lá. Clínica, Marco Aurélio. Montaigne, né? Aí Michel de Montaigne, né? Daqui, ó. John Milton. Muito bom esse livro. E essa imagem aqui é clássica, né? A imagem clássica, a representação de Lúcifer caindo do céu, né? Mas no livro, se não me engano, é Ariel, ele dá outro nome. Só que ele estava querendo se referir a Lúcifer, né? Mas foi dado o nome... Que Ariel é um dos nomes dos demônios. E tem o Uriel... O livro Genoque deve ter entrado também no Librório Proibitório. O Uriel, que é um anjo, né? Não, Ariel.
Não, Uriel. Uriel é o anjo que eu conheço. Uhum. Tem o anjo Uriel. Né? Paraíso Perdido. Inclusive, se não me engano, nesse livro, o Lúcifer não era tão ruim quanto eles pintam. Por isso que ele foi proibido. Ele era um revolucionário. Paraíso Perdido foi publicado em 1667. A obra foi proibida por razões políticas em 1758. Então aí entra a questão da união que tinha, né, entre a igreja e a política, né? Então, durante comédia, acho que entra aí também, né? Dante Alighieri deve entrar também. Ó, o Jean-Jacques Rousseau, né? Julie ou de la Nouvelle Héloïse. A Nova Heloísa. Isso. Em Genebra? É Suíça. Obras completas de Rousseau. Uhum. Famosíssimo Rousseau, né? Famosíssimo. Importante filósofo para não só para filosofia, mas ele também falava muito da questão política, né? Ele falava que o selvagem era puro, né? E o selvagem não era tão puro, assim como o branco também não era. Nenhum dos dois prestava. Tinha selvagem e comia carne humana, inclusive, né? Romance sobre uma paixão com um contexto de moral mais amplo, no sentido filosófico, religioso e até mesmo econômico, incluído no Index em 1806 por razões religiosas. Provavelmente fazer alguma crítica ou alguma abordagem que a igreja não... Esse livro dele eu não li, então não posso falar sobre ele, não conheço, mas tem interesse. Aqui, esse aqui... Mas é o contrato, né? Esse aqui é um clássico da literatura, né, de Daniel Defoe, As Aventuras de Robinson Crusoe, né? A edição ilustrada por Grandville, Paris. Forne, Rainé, 1840. Esse tem também, se não me engano, tem na coleção da Martin Claret, esse livro. Tem. Então... Aí deve ter sido política também. Provavelmente. Defoe, autor de narrativas, ensaios e panfletos, teve vários seus livros incluídos no Index. Tu vê. E são livros bons, os livros dele. São. Aqui tem o Desidério Erasmo. Moriae Encomium, esse não sei o que é. Está em latim. Vamos ver se tem uma... não é o mesmo. Não é o mesmo. Não é o mesmo. Como foi falado, o Elogio da Loucura. O Elogio da Loucura, escrito em 1509, foi dedicado a Thomas More. Após a sua morte, pela simpatia aos aspectos principais da crítica luterana à igreja, as obras de Erasmo foram incluídas no Index. Acho que é o mesmo, sim. Eu comecei a ler o Elogio da Loucura, mas não li até o fim. O livro teve o livro ele puxava muito para a questão da comédia, né? Teve até um papa que leu e que gostou, mas ele disse que gostou, mas incluiu no Index, né? Não sei qual foi o papa, acho que foi um Papa Leão, acho, que leu o livro e chegou a dar gargalhada. Mas não muda nada porque incluiu os livros. Ali, né? O Capetinho, os negócios, ele fazia a ridicularização. Coisa que o Voltaire fazia também. Sim. Stendhal, que a gente já falou, né? Roma, Nápoles e Florença. A obra incluída no Index em 1878. O título Roma, Nápoles e Florença não corresponde exatamente ao conteúdo. A viagem do autor se alonga a muitas outras cidades italianas, notadamente Milão e Bolonha. Já foi em Bolonha, Flávio? Não. Só Milão, Florença. Já foi? Também não. Florença. Tá aí. Tu pretende visitar qualquer dia Milão? Por enquanto, tô contra a viagem. Por enquanto não dá nem para cogitar a viagem. Mas é por pouco tempo, você já tá aí, daqui a pouco... descrevendo não só paisagens... Do vice cima ali eu vejo direto. Inclusive o General Custer apareceu ali no...
descrevendo não só paisagens e monumentos, mas principalmente os costumes dos italianos. Lembrando que Stendhal foi um escritor famoso. Sobre a Carolina do Norte, eles falaram General Custer. Tem até o túmulo dele lá. O Stendhal, ele foi uma figura bastante famosa, né? Ele foi um escritor conhecido da história da humanidade, e tem um livro dele que entrou na Martin Claret. Deixa eu ver aqui qual é o livro dele que entrou. O Vermelho e o Preto. Vermelho e Preto. Ele é inglês ou é... Stendhal? Deixa eu ver aqui. Inglês, né? Eu acho que ele é francês. Vamos ver aqui. Francês. Stendhal... Madame Bovary deve ter entrado nesse índice também, Flaubert. Madame Bovary, ele deu o que falar na época que foi lançado. Ela traía o médico era o marido dela, né? Ele é bem pesado. O Stendhal, ele foi um escritor francês. Francês. Então... ele foi um dos grandes romancistas franceses, né, do século XIX, junto com Flaubert, com Victor Hugo, Balzac e o Zola. Que também estão aí no índice. O Zola eu já vi que tá, o Victor Hugo também. Balzac. Balzac está também. Mulher de 30. Aqui, ó, o livro do John Locke, né? John Locke. Estado filosófico, tem que aumentar aí. Tá. Ensaio filosófico concernente ao entendimento humano. Como é entendido o conhecimento, certos conhecimentos e a maneira que nos é pertencente, edições, revistas corrigidas, aumentadas pelo autor Amsterdã. John Locke era de Amsterdã. Ensaios filosóficos sobre o entendimento humano. Bem abrangente, né? Censurado por razões religiosas, o ensaio sobre o entendimento humano foi incluído no Index em 1774, né? Lembrando que o John Locke, ele era muitas vezes ele é apresentado como... o Leandro Carnal. Ele é apresentado, o John Locke, muitas vezes ele é apresentado como uma espécie de rival ao Descartes em alguns locais. Abraço para o José Campos e José Saul João. José Saul, faz tempo, né, José? Lá de Criciúma. Então vamos lá, continuando. John Locke, já leu alguma coisa, não, né? Eu li pouca coisa dele. Livro assim dele, não. Eu li um pouco das ideias dele na época que eu na época que eu estudei filosofia na escola, eu li alguma coisa dele. Eu gostava dele, só que eu concordava mais com o Descartes. Eu gostava mais do Descartes do que dele. Porque eu gostava mais da questão racionalista. Porque eu penso que a gente não precisa necessariamente... eu penso que a gente não precisa necessariamente sentir na pele algo para aprender. Por exemplo, eu não acho que a gente precisa levar um choque para saber que não tem que botar o dedo na tomada. Acho que... é como eu falo, eu sou mais racional. Tipo, eu espero que a pessoa vá e coloque a mão na tomada. Daí, quando ela leva o choque, eu sei que a tomada é perigosa e não vou repetir aquilo, né? Mas ainda assim, é interessante. Não significa que eu não gosto dele. Isso aí vale para vacina. É interessante esperar umas 10 a 100 pessoas se vacinarem antes de ti. Se não der reação nenhuma, aí tu vacina. Também. Mas, embora isso, eu acredito que, de fato, não dá para generalizar muito, porque eu acho que tem coisas que, para a gente realmente aprender o significado delas, só vivendo mesmo. Então, eu não é que eu não gosto dele, não que eu discorde 100% dele. Eu só discordo um pouco dele, porque eu acho que não é para tudo que a gente precisa necessariamente ter a vivência na pele. Eles dizem que o John Locke era mais empírico e o Descartes era mais racionalista. Tá, era outra linha. Isso.
Tem mais aí? Tem. Que é o empirismo crítico, né, do John Locke, né, que eles falavam, né? Uhum. Tem um quadro que mostra todas essas linhas, só que ele fica ruim de mostrar assim em vídeo. Aqui, o livro, né? Aqui é uma... Edição romana. Isso. Opa, fui lá para... Aqui, John Locke. Continuando. Aqui ele foi censurado por razões religiosas. O ensaio sobre o entendimento humano foi incluído no índice em 1734. Provavelmente ficou até o final, né? Tá, agora tem aqui, o... Aqui não entrou. Ah, não, é que eu ainda não botei lá. Eu só tava... Só tava botando... Que é o exemplar do próprio livro. Primeiros, né? É, o exemplar do... Bem antigo. Sim. Essa que é a vantagem de digitalizar, né? Cabe esses papéis amarelos. Sim. Aqui, ó. A edição belga do Index, ela inclui regulamentos, decretos, instruções e outros documentos da Igreja Católica sobre livros proibidos de serem publicados, circularem ou lidos. Né? Aqui eles detalhavam certinho o que fazer. Que é um suplemento do livro, né? É isso aí. É isso aí. Pontos. Vou ver se não... Vou ver se tem mais outros Só ler as fontes aí, é interessante para o pessoal. Sim. Eu vou ver se eu acho mais alguns outros escritores que eles foram censurados e que não apareceram aqui. Mostra as fontes aí de novo. Falar o quê? O que, Flávio? As fontes aí de novo. Ah, tá. Beleza. William Shakespeare. 1616, 2016. O que faz um livro raro? Critérios de identificação. Critérios de identificação. Bíblias. Coleção Ackenberg. Isso. Ettenberg. Este livro é meu. Ex-libris e outras marcas de propriedade. E Rara Educação. Raridades sobre educação em ensino. Só que foi de uma nano-exposição, né? Como a gente já falou no início. Uhum. Aí tem mais coisas. Aqui são só as ilustrações, né? A foto oficial do Papa, os livros do Lutero, são todos da Wikimedia, né? Uhum. As fotos que foram retiradas. Esse sistema de bibliotecas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que é esse que foi a fonte utilizada, né? Vamos ver agora que outros livros que foram... em determinados momentos da história, obras de cientistas, filósofos, enciclopedistas ou pensadores como Galileu Galilei, Nicolau Copérnico, Giordano Bruno, Nicolau Maquiavel, Erasmo de Roterdã, Baruch de Spinoza, John Locke, Berkeley, Denis Diderot, Blaise Pascal, Thomas Hobbes, Descartes, Rousseau, Montesquieu, David Hume e Immanuel Kant tenham pertencido a esta lista, tendo algumas dessas sido removidas mais tarde. Alguns famosos romancistas e poetas incluídos na lista são Lawrence Sterne, Heinrich Heine, John Milton, Alexandre Dumas, tanto pai como filho, Voltaire, Jonathan Swift, Daniel Defoe, Victor Hugo, Émile Zola, Stendhal, Gustave Flaubert, Anatole France, Honoré de Balzac, como tu deduziu que seriam, né? De fato foi o Flaubert, o Balzac, o Anatole France, Jean-Paul Sartre e Nikos Kazantzakis, né?
que foi um escritor grego, e o sexologista holandês Theodor Hendrik van der Velde, autor do manual sexual Ideal Marriage, Its Physiology and Technique. Casamento daí, ideal, filosofia e... Eu tô rindo porque faz sentido, porque como a gente imaginou, a igreja, ela de fato, ela iria censurar esse tipo de coisa, porque elas... É um período que a igreja considerava, não é hoje, que a questão sexual é só para fazer filho, né? Era só para fazer filho. Hoje a questão sexual, inclusive, tem pesquisas que apontam para benefícios e tudo mais, né? Mas na época não. Na época tu tinha o pensamento de que só servia para fazer filhos e só isso. E quando surgia algo assim, eles censuravam na hora. Por quê? Porque ia contra os ensinamentos cristãos ou os dogmas da igreja. Se tu abrir o YouTube, tu vai ver rabino falando contra a masturbação, ver uns negócios que nada a ver. É ruim quando é demais, né? Tudo que é demais é ruim. É gente que, como eu falo, se perdeu lá nos anos 500, 1500. É gente que não se atualizou e tô com a cabeça lá, né? E daí E aqui tem uma lista, achei uma lista com alguns livros, interessante. Obras listadas unicamente. Libre Caroline, que dizem ter sido escrito por Carlos Magno. Ana Karenina, Nicolai Gogol. Essas são obras listadas unicamente, tá? Dante Alighieri, apenas o seu Dante Monarquia. Só que nem foi Divina Comédia, foi Monarquia. É que eles nem entenderam. Tem bastante simbolismo ali. Os ensaios de Montaigne, as meditações sobre filosofia primeira do René Descartes, né? Contes et Nouvelles de Jean de La Fontaine. Contes et Nouvelles. O La Fontaine. La Fontaine. Ele foi um poeta também, né? Poeta e fabulista. Pensamentos do Pascal. Estranho, porque ele era extremamente religioso. O Blaise Pascal, sim, e ele era um teólogo, inclusive, tá? Ele foi matemático, escritor, físico, inventor. O Newton era religioso também. E teólogo católico francês. Sim, sim. Daí foi a obra Pensamentos dele, que foi colocada lá, do Blaise Pascal. Cartas Persas do Montesquieu. Voltaire foi colocado lá, né, com... Provavelmente o Cândido, que foi o último livro dele. Foi um livro, Cantiques de Cantiques, eu acho que é Cantiques das Cantigas. Cântico dos Cânticos. Cântico dos Cânticos. Lettres Philosophiques, do Voltaire. E Histórias das Cruzadas, eu acho. História des Crusades. Jacques Rousseau, né? O livro do Contrato Social, do Rousseau. E aquele que a gente já citou lá, Nové e Loís. Foi incluído o Helvétios também. Esse aí era alquimista. O Girolamo Casanova foi colocado lá. O Marquês de Sade foi colocado lá, um livro dele. Né? Justine, livro que foi colocado lá. Ou Os Infortúnios da Virtude. Foi colocado um livro de Madame de Staël, que ela foi uma intelectual, ensaísta e romancista francesa, né? Que ela presenciou em primeira mão, inclusive, a Revolução Francesa, a Era Napoleônica e a Era Napoleônica e a Restauração. Então, eu até ia falar o nome dela. É Staël, né? Se fala Staël. Escreve Staël, mas... Ela teve muita história, né? Mas é engraçado, Staël não é uma palavra francesa, né? Misturou o francês com outro idioma. Acho que é alemão, né? Austríaco, talvez. Pode ser. Stendhal, né? Stendhal, que já foi falando. E a obra do Stendhal que foi colocado, além daquela que foi citada, foi essa, o Vermelho e o Preto. O Corcunda de Notre Dame, do Victor Hugo. Os Miseráveis.
como a gente citou, né, que o Corcunda de Notre Dame talvez tivesse ido, de fato ele foi, eles colocaram o Corcunda de Notre Dame nessa lista dos livros proibidos, né? Sim. Madame Bovary, como imaginado, foi colocado lá, né, do Gustave Flaubert. Alexandre Dumas, várias novelas. Três Mosqueteiros. O Pierre Larousse, que a gente... Monte Cristo? Eu tenho um livro, mas não sei se ele foi incluído. Ó, obras dos autores listadas por completo. Tem o François Rabelais, não sei como se fala. Teatro, escritor. E foi um padre também. Foi um escritor, padre, médico francês. É do Renascimento, né? Uhum. Ó, Denis Diderot foi tudo, Balzac, o Denis Diderot, eles disseram, eles crucificaram Deus, mataram Deus, foi ele que falou essa frase. O Émile Zola foi colocado todas as obras, tá? Esses são os escritores que eles colocaram todas, tá? Todas. Uhum. O Maeterlinck foi colocado também, que é famosíssimo, né? Maurício Zola escreveu sobre os mandamentos, como é que é os quatro evangelhos, Émile Zola. Eu não li, mas deve ser... Eu conheço o Émile Zola pela... Também tem obra dele na coleção, tá? Do Martin Claret. O Nobel da Literatura de 21, o Anatole France foi colocado, André Guide, Gregório Letti, que foi um historiador italiano, Jean-Paul Sartre. E esses eles colocaram todos, tá? Todas as obras. Sartre era existencialista, nihilista, né? O Honoré de Balzac e Émile Zola foi tudo. Eles pegaram os livros todos e colocaram lá. Schopenhauer deve ter também. Thomas Hobbes foram todas. Thomas Hobbes, o Jean-Paul Sartre. O Baruch de Spinoza foi todas também. E outros escritores notáveis da lista eram Jean Buridan, né? Laurence Stern. E o sexologista holandês, como a gente já citou, Theodor Hendrik van der Velde, né? Daí outros, Joseph Edison, Francis Bacon, Simone de Beauvoir, Cesare Beccaria, né? Italiano, deve ser. Jeremy Bentham, né? Porque alguns desses eram iluministas, né? O Jeremy Bentham, por exemplo, ele foi um iluminista, né? Henry Bergson, né? Que foi um filósofo. E ele foi evolução criativa é muito legal. Tu que gosta de biologia, a evolução criativa. E tem um sobre inteligência também. Assim, o George Berkeley, ele também foi censurado. Thomas Browne, Giordano Bruno, né? João Calvino, Auguste Comte, um filósofo que criou o positivismo, né? Auguste Comte, né? Nicolau Copérnico, o D'Alembert, Jean Leron d'Alembert, Erasmus Darwin, Alexandre Dumas. Esse aí é o irmão do Darwin, o pai do Darwin, acho que é. Erasmus Darwin. O pai do... É o pai do Darwin. Ele abordava os aspectos acerca da evolução, né? Ele é o pai do Darwin. Não, ele pai do Darwin não, ele é avô do Darwin. Ele é pai do Robert Darwin, né? E o Lamarck, eles não falam aí? Ele teve muitos filhos e um deles, Robert Darwin, teve com sua esposa Mary Howard, o Charles Darwin, né? Então os netos deles são Charles Darwin e Francis Galton. Inclusive é interessante, o Galton, o genista aquele. O Erasmus Darwin. Sua obra de destaque, Zoonomia, de 1792, abordava aspectos acerca da evolução, a transmutação das espécies, tendo antecipado os mecanismos de seleção, sendo grandemente admirada mais tarde por seus netos, Francis Galton e Charles Darwin. Então ele provavelmente foi inspirado. Galton era eugenista, né?
O Galter é eugenista. Sim. Tá, aí deve ter o Thomas Sowell também, deve ter aí. Eu tô vendo. Deixa eu ver quem mais tem aqui. O Erasmo de Roterdã, né? Uhum. O João Escoto Erígena, também conhecido como Escoto de Erigena. O Frederico, obras do Frederico II da Prússia, Galileu Galilei, Edward Gibbon, que foi um historiador inglês, Esse aí não é transamonista? É transamonista esse aí, né? Não, Edward Gibbon ele escreveu a história do declínio e queda do Império Romano. Ah, tá. O Vincenzo Gioberti, Graham Greene, que foi um jornalista britânico, né? Então eles incluíam o jornalista também, porque a igreja era criticada em todas as esferas, então ele sempre conseguiu catar livros novos para colocar nesse índice, né? Thomas Hobbes, David Hume, né? Cornelius Jensen, Johannes Kepler, Orgulho e Preconceito. O Kepler, que foi um famoso astrônomo, matemático alemão. O Martinho Lutero, obviamente, né? Maquiavel, Maimônides, né? Maimônides. Ele foi um... Isso, deixa eu ver aqui. Isso. Maimônides, Moshe, filho de Maimon, filho de Ovaí, também conhecido pelo acrônimo Ramban, foi um talmide. Foi um talmide. Talmúdico. É um estudante, né? E ele estudou Cabala também, Cabala hebraica. Ele foi a figura central intelectual pós-judaísmo medieval e hoje é a segunda autoridade no que diz respeito à lei dada a Moisés no Sinai. Então ele foi colocado lá também. E é bem antigo, tá? Deve estar ali também, né? Nicolas Malebranche. Jules Michelet, John Milton, John Stuart Mill. Esse é britânico, né? Ernest ele fala sobre Jesus, esse Ernest Renan. A vida de Jesus. George Sand, que é o pseudônimo de Amandine Aurore Lucille Dupin, foi a baronesa de Dudevant, né? A mulher do Chopin. Ela foi uma... Mulher de Chopin. Ela foi aclamada romancista e memorialista francesa, né? Ela era considerada a maior escritora francesa. E eles colocaram a obra dela lá, né? Ela inclusive a morte dela, quando ela morreu, o próprio Victor Hugo, ele escreveu os seus pêsames, né? Jonathan Swift, né? Miguel de Unamuno, foi ensaísta, poeta e filósofo espanhol. Maria Valtorta, que foi uma poeta italiana católica romana, e ela foi uma mística também. Maria Savonarola. Conhece essa, Flávio? Não. Maria Valtorta. Talvez. Savonarola. Ela foi uma escritora mística e poeta italiana católica romana. Ela era terciária franciscana e membro leiga dos Servos de Maria, que relataram conversas pessoais de renome e ditados de Jesus Cristo. Então, eles colocaram ela no livro também. Tem diversas outras figuras bastante importantes ali, né? É bem interessante, né? E o Rudrich Zwingli, esse aqui ele foi um Urico Zwingli, que eles chamam, né? Urico Zwingli, que foi um teólogo suíço. Isso. Então, são esses alguns que colocaram lá, que são figuras que a gente pode ver que elas faziam críticas à igreja que vigorava na época. E não só a igreja, como o sistema político da época, né? E eles... não entrou o Kirchner, nem o Conde Cagliostro. Mas provavelmente está também. Ou talvez porque não teve tempo de ser colocado, né? Vai ver, a igreja não chegou a ler na ocasião as obras deles.
Bem que eu não sei se eles escreveram alguma coisa, né? De repente não escreveram nada. Ah, tem essa também, né? Porque se a igreja conhecia eles não escreveram nenhum livro, não tinha por que ela colocar o nome dele lá. Né? O Conto São Germano não escreveu nada, as pessoas que escreviam sobre ele. E a mesma coisa o Cagliostro. O Atanasius escreveu. Sim. Mas é isso. Então tá. Então, até semana que vem. Até semana que vem. Boa noite a todos.